As garotas estão na escola e elas estão vendo várias fotos de animaizinhos fofinhos. Porém, Mogi-chan diz que ela tem um animal diferente, mas ela se lembra que Sora disse pra ela não dizer nada sobre os Onis. Então, ela manda que ela queria ter um javali selvagem, só pra disfarçar. Sora e Tazuki, então, depois da aula, convidam Mogi-chan para eles irem na casa de Sora. Sora, então, volta pra casa. E Miku-chan começa a ter um ataque, mas Kashiwagi descobre que ela só estava querendo coçar as costas. Ela vive se atrapalhando. Um dia ela foi ajudar Kashiwagi a limpar o banheiro, mas ela acabou tomando um tombão e bateu a cabeça. No outro dia, o telefone tocou e Miku-chan tentou atender, mas ela não sabe falar e ficou latindo no telefone. A pessoa do outro lado pensou que era um cachorro, e Kashiwagi teve que dar uma desculpa qualquer. Mogi-san e Tazuki finalmente chegam, e eles trazem os seus Onis com eles. Os Onis ficam muito felizes de estarem juntos de novo, mas Mogi-chan tem uma notícia. Ela diz que Isao, o seu Oni dragão, aprendeu a escrever. Tazuki fica impressionado e resolve ensinar a ele o alfabeto romano. Ele explica para Isao, e ele rapidamente consegue escrever seu nome. E depois ele começa a ensinar os outros Onis a escreverem também. E Miku também aprende a escrever rapidinho. Ela entrega uma cartinha para Kashiwagi, e o que está escrito na cartinha é sempre juntos. Kashiwagi fica muito emocionado com a carta de Miku, e o Oni de Tazuki, Koni, também está escrevendo. Tazuki duvida que ele vai escrever algo produtivo, mas ele escreve uma pergunta. O que você acha? É o que ele escreveu. Tazuki diz não sei, e o Oni começa a bater nele. Tazuki parece imune à fofura do seu Oni. Depois do jantar, os Onis escreveram muitas outras coisas. Eles vão então para a parte de fora da casa. Koni acha uma planta engraçada e resolve puxá-la. A planta solta um gritão e Kashiwagi coloca uma fita na boca dela. Ele diz que ela é uma mandrágora que seu pai mandou há muito tempo. Kashiwagi diz que sua irmã usa a mandrágora como despertador, mas parece que a mandrágora está tentando fugir. Ela sai rolando então e foge por cima do muro. Os três saem à procura da mandrágora. Eles finalmente encontram a mandrágora e ela pula num córrego. A fita na boca dela está prestes a se soltar. Ela vai deixar todo mundo surdo se isso acontecer. Miku-chan tenta pegar a mandrágora, mas acaba tomando um tombão. Koni então pula na água, mas ele só se lasca mesmo e não consegue nem chegar perto, e ainda fica gripado. O único que consegue pegar a mandrágora é Isao, e é porque ele voa, né? Ele finalmente captura a mandrágora e Sora planta ela de volta na sua horta. Mais tarde, Miku cuida de Koni-chan. Ele está bem gripado. Kashiwagi então percebe que Miku está evoluindo. Ele já não é mais o mesmo. Ele faz um carinho em Miku e ela fica muito feliz. Eles se despedem então e eles ficam balançando os bracinhos, o que faz com que Kashiwagi e Mogi-chan tenham um ataque de fofura. Mogi está com seu Oni e ela está estudando, por isso não pode dar atenção para ele. Então ele vai lá e toma banho sozinho pela primeira vez. Ela fica impressionada. Na hora de dormir, Kashiwagi conta uma historinha para o seu Oni. Ele começa a contar, mas logo cai no sono. Ele acorda então e começa outra história, mas ela termina de um jeito totalmente diferente. Kashiwagi então começa a se atrapalhar tanto que a história não faz o menor sentido e Miku-chan fica completamente confusa. Durante a madrugada, o Oni, Koni, de Tazuki acorda ele. Tazuki diz que sabe que ele só quer atenção. E ele tem razão. O Oni se deita em sua mão e fica muito feliz de estar com seu dono. Já Isao, o Oni de Magi-chan, fica preocupado com a saúde dela, pois ela dorme descoberta. Ele acorda várias vezes para cobrir ela. Ele gosta muito da sua dona, e é o fim de mais uma noite feliz. Tashiaki está na sala de aula quando ele começa a ter um sonho, ou na verdade um pesadelo. Ele acorda e sai cambaleando pelo corredor da escola. Quando ele encontra Sora, ele acaba desmaiando em cima de Sora. Sora aparece pro almoço, na laje da escola. Ele vem trazendo Tashiaki em suas costas. Eles percebem que Tashiaki está tendo um pesadelo muito terrível. Ele acorda e tenta dar um soco em Mogi-chan, mas Sora pega ela antes que ele faça isso. Tazuki então fica putão com ele e vai tirar satisfações. Mas o cara não diz nada e ele fica todo confuso e sai fora. Sora encontra ele depois e dá um band-aid pra ele. O cara é um tipo esquisito e mal encarado, mas Sora trata ele como se fosse um amigo. Eles voltam da escola juntos. Ele explica então que ele tem um tipo de sonambulismo e quando ele acorda fica destruindo tudo. Sora diz que sonambulismo é algo muito comum, mas ele responde dizendo que não é assim. Os médicos não sabem direito o que ele tem e por que ele fica violento quando acorda. Eles vão pra casa de Tashiaki e Sora dá a ele
um desenho. Segundo ele, aquela criatura come os pesadelos. Ele acha aquilo engraçado. Sora então dá o telefone para ele, para que eles possam se comunicar mais tarde. Tashiaki vai dormir então. Ele acorda no meio da madrugada e percebe que tem um bicho comendo seus pesadelos. Na verdade, ele pensa que está comendo a alma dele. Ele manda uma mensagem para Sora. Sora vem correndo. E quando Sora finalmente chega na casa dele, diz que o nome daquele bicho é Baku. Na verdade, ele também é um Oni. Sora então explica para Tashiaki que aquela criatura é um Oni e a habilidade dele é comer sonhos. No outro dia, Tashiaki aparece na escola e ele parece bem melhor. Está até bem humorado. Tashiaki pede desculpas a Moji-kun pelo que aconteceu outro dia. Ele parece querer fazer parte do grupo, mas ele ainda não está conseguindo se dar bem com Tazuki. Sora e Mogi-chan voltam e Miku-chan fica insistindo para que Tazuki aperte a mão de Tashiaki. Tazuki resiste no começo, mas acaba cedendo. No fim, eles se divertem com a situação. Tashiaki diz que vai nomear Baku de Mukumu. O nome é meio esquisito, mas ele diz que deve fazer algum sentido. E os Onis parece que estão se dando muito bem. Eles já fizeram até amizade com o cachorro de Sora. Mais tarde, Tashiaki agradece Sora por tudo o que fez por ele. Ele está se sentindo bem melhor agora. Mogi-chan está voltando da escola quando ela encontra dois caras falando se um deles viu uma criatura estranha. Ela chega então na casa de Kashuagi e diz que as pessoas estão comentando sobre as crianças Oni. Koni-chan também anda fugindo de casa. Eles não têm tempo para cuidar integralmente das crianças Oni. Kashuagi então diz que seria bom se tivesse um lugar para deixar eles enquanto eles vão para a escola e fazer outras coisas. Kashuagi diz que ele sabe de um lugar seguro para deixar as crianças Oni. E agora o negócio começa a ficar bizarro. Kashuagi está falando com uma estátua. Isso mesmo, uma estátua. Ela cumprimenta Kashuagi e diz que faz muito tempo que eles não vêm ali. Ela tem até um apelido. Eles chamam a estátua de vovô. Sora está conversando com seus amigos quando de repente aparece um fantasma atrás dele e sequestra Sora. Tashiaki e Mogi-chan ficam extremamente assustados com a situação, mas depois descobrem que o fantasma era amigo de Sora. Na verdade é uma deidade que vive ali no lugar. O bagulho agora ficou paranormal. Eles vão para a escola então e depois voltam para buscar os seus Onis. O pessoal do templo fica cuidando dos Onis para eles. E eles começam a fazer isso todos os dias. Mas um dia as crianças Oni estão brincando dentro do templo, quando Miku-chan vê uma fresta na porta. Ela vê uma joaninha lá fora e fica curiosa. Mas depois que ela sai, a entidade acaba fechando a porta por engano. Miku-chan está trancada do lado de fora. Miku-chan quase é vista por um morador. Ela vai para debaixo da escada e acaba encontrando uma outra criança Oni. A criança parece muito com Koni e Miku-chan acaba se confundindo, pois ela não sabe se comunicar direito. Então ela acaba aceitando ir com aquela criança Oni que se parece com Koni. Miku-chan vai para dentro da floresta e encontra várias criaturas mágicas. O negócio ficou paranormal de vez. Ele leva Miku-chan até a sua casa, que fica no tronco de uma árvore. E a casa dele é bem bonita. Ele diz que Miku-chan pode morar junto com ele, mas Miku-chan começa a chorar. Então ele descobre que Miku-chan não estava perdido. Na verdade, ele vive no santuário. Então ele diz a Miku-chan que vai levá-lo de volta, depois que a chuva passar. A chuva passa e Miku-chan aparece de novo para a entidade. A criança Oni que estava com Miku-chan vai embora meio triste. Afinal, ele perdeu um amiguinho. A entidade depois conta a história para Sora. Sora pergunta a Miku-chan se ela agradeceu o seu amigo. Miku-chan diz que não. Sora diz que vai resolver isso. Durante a noite, a criança Oni acaba encontrando um papel. Ele fez um desenho dos dois para agradecer. Koni-chan comeu o bolo da irmã de Tazuki de novo. Tazuki conversa com ele para dizer e diz que não é correto ficar comendo a comida dos outros. Tazuki então diz que se ele não consegue se controlar, é melhor ele ir embora. A criança Oni finge que está dormindo, mas na verdade ele ficou muito triste com isso. Tazuki então vai para a escola. Ele imagina que Koni vai aparecer rápido, afinal ele sempre foge de casa e depois volta, algumas horas depois. Mas dessa vez parece diferente. Já se passou um dia inteiro e Koni ainda não voltou. Sora percebe algo estranho, mas resolve não perguntar, até que ele descobre que Koni já está sumido faz 2 dias. Sora sabe que Tazuki está preocupado, mas ele não admite. Ele é um cara muito orgulhoso. Ele apenas diz que, se Koni escolheu esse destino, ele que arque com as consequências. Sora então resolve tomar uma atitude e ir procurar por ele mesmo. Ele junta Tashiaki e Mogi-chan e resolve fazer uma busca por Koni. Tazuki é assim porque ele foi muito maltratado na infância pelo seu pai. E ele via em Koni uma figura dele, pois
Koni era folgado, desobediente e entrava sem permissão nos cômodos. Tazuki não entende o porquê ele está tão desesperado para reencontrar Koni de novo. Kashiwagi de repente aparece e Tazuki vê Koni. Koni sai pulando pelas telhas das casas. Kashiwagi e Tazuki vão atrás dele. Tazuki está arrependido de tudo que ele disse. Ele tenta falar com Koni, mas Koni não quer escutar. Kashiwagi finalmente chega perto e percebe que o Oni que ele está perseguindo não é Koni. Tazuki finalmente acha Koni. Ele ficou preso num buraco no muro. Ele engordou bastante depois que foi morar com Kashiwagi. Antes ele passava por aquele buraco de boas, mas agora ele está bem gordão. Tazuki pede desculpas pra ele e todos se encontram ali, Mogi-chan, Tashiaki e Kashiwagi. Eles estão muito felizes que Koni voltou. No caminho de volta para casa, Tazuki diz a Koni que ele não é tão bom em cuidar das pessoas como Kashiwagi faz, mas ele quer que Koni saiba que ele sempre vai ter uma família ali. Koni então tem um flashback de quando ele viu uma mãe e uma filha andando juntas pela rua. Ele sempre desejou isso e agora ele finalmente vai ter. Ele fica muito emocionado com o que Tazuki disse. O pai de Kashiwagi mandou outro presente, só que dessa vez parece algo bem assustador. A caixa não para de se mexer e fica fazendo uns barulhos estranhos. Kashiwagi então liga para Tazuki. Ele diz para Tazuki não ir na casa dele hoje, mas Tazuki já está ali, junto com Koni. Tazuki então entra para ver o que é. Ele diz que a caixa parece assustadora. Kashiwagi então pega um taco de beisebol e diz para Tazuki que se for algo assustador eles vão bater nele. Quando a caixa se abre, sai uma fumaça preta e uma voz dizendo que é um Anubis. Kashiwagi então pergunta o que ele quer. Ele diz que só quer voltar para o Egito. Kashiwagi percebe que a estátua mal consegue se mexer. Ela é muito parecida com a estátua do monge do templo budista. Ela pode falar, sentir, mas não pode se mexer. Ele diz para Kashiwagi chamá-lo de Ayan. O pai de Kashiwagi escolheu algo que ele pensou que Kashiwagi ia gostar. A própria estátua diz que o pai de Kashiwagi pensou muito antes de enviá-la para o Japão. Ele pergunta então o que é essa criatura no ombro de Kashiwagi. Kashiwagi diz que é uma múmia. Então ele começa a morder Miku-chan e diz que ele nunca viu uma múmia tão fofinha. E é impressionante que ainda existam múmias vivas neste tempo. Ele fica muito impressionado com o Miku-chan. O pai de Kashiwagi também mandou areia do Egito para ele. Miku-chan fica muito feliz quando vê a areia da sua terra natal e resolve brincar ali dentro. Ela fica, de fato, extremamente feliz com a areia do Egito. Mogi-chan e Tashiaki também vêm visitar Kashiwagi. Eles finalmente conhecem Anubis. E Anubis é um sujeito bastante engraçado. Kashiwagi começa então a ter uma crise de soluços. E Tashiaki diz a ele que uma vez ele escutou que se você der 100 soluços você morre. Miku-chan fica muito assustada com essa hipótese. O dono dela vai morrer, ela não pode deixar isso acontecer. Tazuki então diz que basta a pessoa tomar um susto que ela volta ao normal. Miku-chan então resolve tirar suas próprias ataduras, parcialmente para assustar Kashiwagi. E funciona, só que ela não assusta só ele, assusta todo mundo. Tazuki está muito curioso para saber o que tem embaixo das ataduras de Miku-chan. Tazuki segura Kashiwagi, mas ele consegue se soltar e vai atrás de Miku-chan. Mogi-chan descobre que Miku fez aquilo para tentar assustar Kashiwagi, para que ele não morresse de soluço. Tazuki diz que tudo aquilo não passa de superstição. Os Onis ficam meio decepcionados. Então Miku-chan misteriosamente volta ao normal e todos vão embora. É mais um dia feliz na casa de Kashiwagi. Um dos amigos de Kashiwagi da escola tirou uma foto de um cachorro, mas ele diz que o cachorro simplesmente desapareceu depois que ele tirou. Ele parecia ferido. Ele também diz que foi perto de uma montanha que tem fama de ser amaldiçoada. Kashiwagi diz a seus amigos então que aquilo pode ser um Oni ou ser alguma criatura espiritual que está ferida. Eles precisam ir procurá-lo. Durante a noite, Anubis não consegue dormir. Ele é um cara viciado em doramas. Ele passa a noite inteira assistindo doramas. Kashiwagi foi deixar Miku-chan no templo, mas ele não quer ficar. Ele acordou no meio da noite e não viu Kashiwagi na cama. Desde então, ele está em modo bebê. Ele fica simplesmente agarrado em Kashiwagi. Kashiwagi diz então que não vai deixá-lo no templo hoje. Eles finalmente se encontram na montanha para procurar a criatura, mas acaba que as escadarias têm dois caminhos.
Então eles se dividem, Tashiaki e Sora para um lado, Tazuki e Mogi-chan para outro. Mas mesmo assim, eles não encontram nada, e já está anoitecendo. E hoje é o solstício de verão. Kashiwagi acha que isso significa alguma coisa. Quando eles estão prestes a voltar, as escadarias se fundem e viram uma só. Kashiwagi se lembra que hoje é um tipo de festival espiritual do Matsuri, mas é um festival em que humanos não podem entrar. Kashiwagi tenta negociar com os espíritos, mas eles dizem que é inadmissível um humano sem convite entrar no festival. Eles devem ser punidos. Mas Miku-chan acaba achando algumas folhas no bolso de Kashiwagi. Aquilo eram os convites, por incrível que pareça. Eles foram convidados então não tem problema. Os espíritos largam eles. Mas Tazuki não fica nada feliz com as atitudes de Kashiwagi. Afinal, ele queria se sacrificar sozinho para libertar os outros. Ele dá um cascudo em Kashiwagi e vai embora correndo. Ele vai atrás de Tazuki, mas acaba encontrando uma criatura chamada Yamada. Essa criatura acha os humanos muito fofos e fica abraçando eles. Ele abraça também Tazuki, que entra em desespero. Quando Mogi-chan e Tashiaki chegam, eles também ganham um abraço de Yamada. O cão que eles estavam procurando, na verdade, são dois. Um se chama A e o outro se chama U. Eles são dois cães sagrados. Yamada diz que eles foram vistos por humanos há pouco tempo. Eles encontram os dois cães, mas um morde o outro e saem correndo um para cada lado. Tazuki e Kashiwagi diz que vão resolver aquilo. Kashiwagi diz ao U que isso aconteceu com ele há algum tempo atrás. Ele fez o seu amigo chorar e por isso seu amigo o bateu. É difícil compreender as coisas às vezes, mas nós temos que respeitar os sentimentos das pessoas. Tazuki então encontra A. Ele diz que não vai resolver nada, ficar se machucando e machucando os outros. Ele entende que é uma mistura de raiva e tristeza, mas é preciso também ter maturidade para superar essas coisas. E o cãozinho entende perfeitamente o que Tazuki diz. Ambos fazem as pazes. Um sujeito suspeito acaba entrando no festival. Enquanto o festival rola, eles chegam perto de uma cachoeira roxa. Ela representa a limpeza da alma e do corpo humano. Eles se distraem por um segundo e o homem acaba pegando Miku-chan. Algumas entidades chegam e perguntam se eles viram um homem estranho. Miku-chan desapareceu. O sujeito que roubou Miku-chan é um colecionador. Ele rouba as crianças Oni. Ele pega Miku-chan e fica amassando ela e tenta encontrar a ponta das suas ataduras. Antes deles saírem para o festival, a entidade colocou um tipo de etiqueta em Miku-chan. Miku-chan então solta essa etiqueta para que eles possam rastrear ela. Apenas Tazuki consegue vê-la de longe. Eles precisam ir atrás de Miku-chan agora. Mas para pegar Miku-chan de volta, Sora precisa escalar um desfiladeiro. Mogi-chan ajuda ele a chegar mais longe, mas quando ele começa a escalar, acaba escorregando. Quando ele vai cair, os dois cães sagrados ajudam Sora a subir pela água. Quando ele chega lá em cima, o colecionador está tirando a etiqueta de Miku-chan. Ele ordena que o colecionador devolva Miku-chan imediatamente, mas ele se recusa. Então os dois começam a brigar. Sora então diz ao colecionador que Miku-chan não é o seu mascote, ele é parte da sua família. O deus da terra se comove com isso e diz que aquele humano vagabundo vai se arrepender de ter pisado sem permissão na sua terra. Ele agarra o cara pelos pés e joga um raio nele. O cara vira um churrasquinho. Miku-chan e Sora estão juntos de novo. E mais uma vez o dia foi salvo. Eles voltam para casa e pegam seus Onis no templo. A entidade acaba dando uma caixa bem grande para Sora. Quando eles chegam em casa, Tashiaki conhece a irmã de Sora. Ele fica absolutamente apaixonado por ela. Sora vai abrir a caixa. Ele pensava que talvez fosse algo ruim pelo caso da caixa ser muito grande, mas o que tinha dentro da caixa eram artigos para fazer um festival. Anubis ficou muito feliz. Finalmente ele vai participar de um festival. Não tinha isso no Egito. Eles arrumaram até as roupinhas para os Onis. Eles ficaram muito fofos. Durante o festival eles fazem várias brincadeiras. Dessas brincadeiras de parque de diversão. Quem consegue acertar o elástico no bichinho, pescar as bolinhas na água, essas coisas. No final do festival, Sora-chan abre o seu coração, dizendo que ele sempre vai querer estar com seus amigos e que eles ainda vão fazer muitos festivais, não importa o que aconteça. Sora construiu uma família. No outro dia, ele e Miku-chan tomam o café da manhã, enquanto Anubis assiste outro dorama. A vida seguiu e Sora está muito feliz de como as coisas aconteceram. Fim.